E aí pessoal, tudo bem? Eu confesso que estou um pouco preocupado com a nossa geração cristã. Tem sido tão fácil tirar algumas pessoas da fé, fazer com que elas desacreditem no cristianismo, na fé evangélica, em tudo que engloba isso. Isso não só no meio dos jovens, mas os jovens eles têm abandonado a sua fé por causa de 3 perguntas que os seus professores de história, de sociologia começam a fazer, de biologia. Os jovens estão despreparados e os adultos também, porque os pais não conseguem explicar para os filhos algumas coisas elementares. E com tudo isso fica parecendo que o cristianismo é uma coisa tão superficial que a gente só vive ele porque é a tradição no nosso país, que a maioria das pessoas são cristãs, são católicas ou evangélicas. Isso não é verdade, porque nós estamos nas costas, não é, de uma coisa muito robusta que começa em Jesus Cristo como a nossa rocha, e nós temos todos os profetas bíblicos, os apóstolos, depois os pais da igreja que vieram depois dos apóstolos, e todos os outros pensadores, teólogos, filósofos, que estão nos ombros de Jesus, e nós estamos nos ombros dessas pessoas. A nossa fé não é algo arcaico, não é algo que foi vencido pela ciência, não é algo que foi enterrado. Pelo contrário, a nossa fé é robusta. Mas infelizmente, como as igrejas elas estão preocupadas em entreter os jovens, os jovens e os adultos eles não sabem de nada. Se você chega e pergunta para ele, para ele e pergunta, mas você acredita num livro escrito por homens e diz que isso é um livro de Deus? Eles não sabem dizer, não sabem mostrar a razão da sua fé, e os pais às vezes vivem correndo dessas perguntas e às vezes dizem para os filhos, olha, não questione isso, porque você está pecando fazendo essas perguntas, isso é incredulidade, você tem que crer na Bíblia, ela é a palavra de Deus, você tem que crer que Deus existe. Então, esses jovens estão sendo bombardeados por informações nas faculdades, nas escolas, e os próprios pais também, quando são interpelados por amigos no trabalho que são ateus, eles estão ficando confusos, eles não sabem responder. E o problema é esse, a igreja não ensina, a igreja não mostra os princípios elementares. As pessoas estão na igreja para buscar conforto emocional, para fazer campanha para ficar rico, campanha de Jericó, campanha disso, campanha daquilo. As pessoas que conhecem algum livro relacionado, assim, não conhecem a Bíblia, né? No primeiro momento, porque não leem. E no segundo momento, quando conhece algum livro cristão, igual você pergunta para um cristão, me indica um livro aí para me ler. Pô, a pessoa vai te dizer Bom Dia Espírito Santo, lá do Benny Hinn, O Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer. Esses livros, cara, pelo amor de Deus, nós estamos perdendo a batalha por causa de preguiça intelectual, falta de informação, não é? E por viver nessa questão toda. Então, por exemplo, um livro clássico como esse aqui, por exemplo, do C.S. Lewis, está invertido aí na câmera, mas Cristianismo Puro e Simples. Poxa, os cristãos deveriam ler isso aqui traria tanta coisa, te responderia tantas perguntas que você tem a respeito da criação, a respeito de tanta coisa que as pessoas questionam hoje em dia. Então eu estou preocupado porque as pessoas elas não estão conseguindo, né, responder perguntas simples. E como elas não conseguem responder, elas são bombardeadas por pessoas que têm alguns argumentos nas coisas que eles pensam, que eles ensinam, que fica parecendo que o cristianismo então é uma coisa vazia, superficial e frágil, né? Fica parecendo que o cristianismo é uma religião de emoção, que a gente vai na igreja para sentir emoção e falar que é Deus. Aí chega um amigo de uma pessoa e diz, mas é óbvio, a música ela mexe com o seu sistema sensorial e tudo mais, com as suas emoções, e você acha que é Deus, mas na verdade é só o seu sistema, né? O seu corpo, o seu psicológico. Então assim, a gente não sabe explicar essas coisas. Então, a minha vida cristã, dos meus filhos, dos seus filhos, a sua vida cristã, e aí, como é que vai ficar? Nós precisamos começar a falar
sobre essas coisas. Nós precisamos começar a saber explicar alguns assuntos difíceis. Nós não temos todas as respostas, mas nós temos com certeza algumas coisas para falar para essas pessoas. Porque a ciência não enterrou Deus, pelo contrário, nós estamos embaixo da fé cristã, que é muito mais coerente do que esses sistemas de pensamentos materialistas, humanos, que existem no mundo atualmente. Então, sente com o seu filho, sente com a sua esposa, sente com as pessoas da igreja e comecem a falar sobre temas difíceis, porque a vida da fé, ela é oração, ela é devocional, ela é ir na igreja, mas ela também é apologética, ou defesa da fé. É aprender coisas que você vai ensinar às pessoas. Francis Schaeffer, ele dizia que nós precisamos primeiro arrancar o telhado das pessoas, no caso, arrancar a tampa das suas mentes, para depois podermos então pregar o evangelho para elas. Então, muitas pessoas muito inteligentes que chegam perto de nós, elas na verdade têm um teto de vidro. Teto de vidro no sentido de que os seus argumentos, a sua linha de raciocínio é de vidro. Só que eles parecem demonstrar uma intelectualidade tão grande que tem deixado você com medo. Tem deixado os cristãos com medo. Então, fé cristã é mais do que isso. A gente precisa então começar, além de voltar a ler a Bíblia, ler clássicos, como esse aqui, Cristianismo Puro e Simples, né? Nós poderíamos citar, por exemplo, Ortodoxia, do Chesterton. Poderíamos citar O Peregrino, de John Bunyan. São todos livros acessíveis, com uma leitura tranquila, não é? Então, abandonar essa mentalidade espiritualista de ler livro Bem-vindo Espírito Santo, Bom Dia Espírito Santo, essas coisas, e começar a ter uma fé que de fato é racional, ao mesmo tempo que ela é sobrenatural, porque nem tudo nós temos respostas, é fundamental para a nossa geração dos dias atuais. Tenha um amigo teólogo, tenha um amigo que saiba te ensinar, faça perguntas difíceis, procure respostas. Você não pode mais se passar por um bobo, sendo que você não é. Você está solidificado em ideias muito firmes, muito sérias. O cristianismo é uma forma de se viver, é uma cosmovisão, e você e eu precisamos nos fortalecer nisso. Deus te abençoe.